A Palavra de Deus. Gênesis, capítulo 47. José foi dar notícias. José foi dar as notícias ao faraó, e meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: e em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você. E a terra do Egito está à sua disposição, faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E, se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. E este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. José e a fome. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: e dá-nos comida. Não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos, e compra as nossas terras, em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam. Hoje comprei vocês e suas terras para o faraó, aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: e meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen.
Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: "E se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo, e não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles." José respondeu: "Farei como o Senhor me pede." Mas Jacó insistiu: "Jure-me." E José lhe jurou. Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Gênesis, capítulo 48. Manassés e Efraim. Algum tempo depois, disseram a José: "Seu pai está doente", e ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: "Seu filho José veio vê-lo." Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: "O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz, na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: Eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois dele serão seus, serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém." Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: "Quem são estes?" Respondeu José a seu pai: "São os filhos que Deus me deu aqui." Então Israel disse: "Traga-os aqui para que eu os abençoe." Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: "Nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos." Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo e, cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: "Que o Deus, a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra." Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou, por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. E lhe disse: "Não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele." Mas seu pai recusou-se e respondeu: "Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos." Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: "O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés." E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: "Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco." Fim do capítulo 48.
Assista os próximos capítulos em nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber a notificação dos novos capítulos. E muito obrigado pelo seu carinho e por sua atenção. Que Deus te abençoe e te proteja. Amém.